Então, a telemedicina, ela serve muito também para triagem, né? Porque você vai poder fazer uma avaliação do paciente com a anamnese para triar ele, se ele precisa de um atendimento mais imediato, se pode ser ambulatorial. Muitos países usam já a telemedicina para isso, né? Aqui no Brasil, a gente não tem um serviço de teletriagem, de telemedicina, por exemplo, antes do paciente chegar, né, numa unidade de pronto atendimento, numa UPA. Então, é frequente, né? A gente vê lá muitos casos que não deveriam estar sendo atendidas numa UPA, num pronto-socorro, que poderia ser um caso para atendimento em nível ambulatorial, né? E isso gera um aumento da demanda, né, nessas unidades, e isso acaba fazendo com que haja demora em atendimento, também uma sobrecarga de atendimento para o profissional médico que está lá no plantão, tá? Então, é um exemplo de como a telemedicina poderia ser muito bem utilizada para fazer essa triagem, para justamente direcionar o paciente para o serviço de saúde mais adequado para o caso dele, tá? Quando você faz um atendimento de telemedicina e você precisa encaminhar, você vai fazer um relatório, né, colocando os pontos da anamnese que você coletou, o motivo, né, do encaminhamento, igual um relatório como você faz para encaminhar para um outro profissional, tá? Então, nesse sentido, a telemedicina também tem esse ponto de vantagem para o sistema de saúde, porque você já consegue até também fazer essa teletriagem, que é um dos objetivos também da telemedicina, para encaminhar o paciente para o serviço adequado, né, de saúde adequado para tratar, tá? Então, há um espaço também muito grande aí para o pessoal que trabalha com atenção primária na telemedicina. Tanto que muitas empresas estão buscando médicos especialistas em atenção primária, os médicos especialistas em medicina de família, para os seus serviços de telemedicina. Então, há uma tendência grande aí de começar os planos de saúde a terem serviços de teletriagem, por exemplo, tá? Então, para ordenar o fluxo, né, da demanda, tá? Então, como você vai vencer esse medo também, né, de saber como encaminhar, como fazer? Você tem que se capacitar, né? Por exemplo, no curso, né, que eu tenho de formação de telemedicina na prática, nós falamos sobre a telepropedêutica, tá? No Brasil, ainda é um termo que não está sendo muito falado ainda, né? Porque para nós aqui está tudo muito novo. Mas em vários países da Europa, no Canadá, Dinamarca, tá? Austrália, a telemedicina já era algo muito corrente, tá? Eu falei aqui da Dinamarca, até porque a Dinamarca eles têm hoje é um território independente, né? A Groenlândia, né? Ela tem uma ligação muito forte com a Dinamarca. E a gente sabe que a questão geográfica, né, ela fica no Ártico, e tem uma população pequena, eles acabam que não têm serviços, né, de hospitalares e médicos completos, né, na Groenlândia. E acabam utilizando a telemedicina e esses pacientes são atendidos por médicos que estão na Dinamarca. E aí eles orientam e, quando há necessidade, o paciente é removido, né, da Groenlândia para a Dinamarca para atendimento presencial. Mas acredito que boa parte do que eles fazem no dia a dia deles é através de telemedicina, tá? Então, a telemedicina, ela traz essas oportunidades de atendimento de pacientes que estão em locais mais isolados. Exemplo, aqui no Brasil também, a gente pode utilizar muito bem a telemedicina para pacientes que residem, né, no território amazônico, no interior, né, de vários estados que têm uma área geográfica muito grande, né, por exemplo, Minas Gerais, Mato Grosso, as distâncias são longas, né, e não temos alguns especialistas focais no interior. Então, a telemedicina abre esse acesso, tá? Então, mas a necessidade do exame físico, você vai, então, interpretar que o paciente vai precisar ser encaminhado. E você vai definir também qual é a necessidade dele, se é um pronto atendimento, se pode ser ambulatorial, se isso pode ser feito durante a semana, né, nos próximos dias. Então, isso ajuda também a organizar a demanda do sistema de saúde. Bom, vamos a outra pergunta, né? Outro medo, né? O medo de não saber quais ferramentas devo utilizar, se estão, pois não sei se estão de acordo com a legislação vigente. Então, esse é um ponto também que, para vencer esse medo, você precisa conhecer a legislação, tá? Então, temos uma legislação que fala sobre telemedicina, começou lá com a Lei 13.998, com a questão
da queda aí da situação de emergência de saúde pública, essa lei, que é uma medida provisória, ela ia perder a sua validade. Mas o Conselho Federal de Medicina acabou se antecipando, né, porque tem um projeto de lei passando na Câmara de Deputados, que passou na Câmara de Deputados, agora vai para o Senado, depois sanção presidencial, e torna a telemedicina permanente no Brasil. Mas o Conselho Federal de Medicina, no dia 5 de maio, né, foi publicado no Diário Oficial da União uma resolução onde estabelece o uso da telemedicina, onde permite que os médicos utilizem a telemedicina. Isso é muito bom, porque ali eles colocaram alguns pontos importantes, que era a questão também se podia ou não, a questão da primeira consulta, a questão se você precisaria ou não fazer uma prescrição secundária, e também colocaram ali as questões relacionadas a o que você deve utilizar aí para fazer o uso da telemedicina de maneira adequada. Então, por exemplo, lá na resolução fala que você tem que registrar esses atendimentos, tá? Por quê? O que acontecia? Muita gente fazia telemedicina de forma informal, estava usando aplicativo de mensagem, e aí fazendo interações com o paciente, e sem deixar nenhum registro formal, né, em prontuário. E isso acaba que é um risco, né? Você não tem segurança nos dados. Então, eles afirmam ali na resolução que você deve fazer o registro. Aí, lá coloca, seja físico, seria em papel, ou em meios eletrônicos. E quando em meios eletrônicos, eles colocam lá quais são as regras, por exemplo, né, desses meios eletrônicos, né? Então, uma delas é atender a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tá? Quando eles falaram meio físico, eles não deixaram claro algumas coisas, mas eu tenho orientado os alunos do curso de formação da telemedicina na prática que utilizem, né, quando necessário, né, mas eu sempre prefiro o prontuário eletrônico, mas quando há alguma coisa que vai ter que fazer o registro manual, físico, e coloque lá o horário de início do atendimento, qual ferramenta que utilizou e o horário de encerramento, tá? E vai fazer a guarda desse prontuário como qualquer prontuário físico. Mas eu acho mais seguro você fazer utilizando um prontuário eletrônico. Então, você tem que procurar um prontuário eletrônico que tenha a ferramenta de videochamada integrada e que atenda, né, a LGPD e outras normas aí relacionadas aí ao uso do certificado eletrônico, entre outras coisas, tá?